Lembra daquela sensação? Domingo à tarde, o cheiro do almoço ainda no ar. De repente, a vinheta da sessão da tarde começava. E o mundo parava, se você viveu essa época. Sabe do que eu estou falando? Se você, aquele que fazia todo mundo largar o que estava fazendo para se juntar na sala. Se essa lembrança mexeu com você, se inscreva no canal agora, porque a viagem no tempo vai ser forte. Era sempre assim. A gente ouvia os primeiros acordes da trilha sonora. E já sabia. O coração acelerava. Podia ser um domingo qualquer. Mas naquele momento, ele se tornava especial. Hoje era o dia dele. Do filme que transformou nossas tardes. Não era só um filme. Era um evento. Os pais, os tios, os primos, os vizinhos, os amigos, todo mundo parava. As ruas ficavam mais vazias. O silêncio quebrado apenas pelo som da televisão. E qual era o filme? Você sabe qual é. Aquele com o herói que parecia indestrutível, mas que tinha um coração enorme. Aquele que enfrentava exércitos inteiros sozinho, com um arsenal que parecia infinito. E uma frase de efeito na ponta da língua. Estou falando de Comando para Matar, sim! Com o gigante Arnold Schwarzenegger, como John Matriz. Matriz não era só um soldado. Ele era um pai. E essa era a mágica. O filme começava com ele vivendo em paz, isolado nas montanhas, com sua filha Jenny. A gente via a relação deles. Ele alimentando um servo, ela rindo. Aquele começo era o nosso refúgio. Era a paz que a gente sentia em casa, em família, em casa. Nós não víamos apenas um herói de ação, víamos um pai protegendo o que ele mais amava no mundo. E então, o caos, o helicóptero chegando. A paz sendo quebrada. A filha dele é sequestrada. E a partir daí, o que a gente via era a fúria de um pai. A promessa silenciosa de que nada, absolutamente nada, o impediria de trazer sua filha de volta. Aquele olhar do Schwarzenegger era uma mistura de dor e determinação, que atravessava a tela e pegava a gente pelo peito. A gente não torcia só pelo herói. A gente torcia pelo pai. A cada cena de ação, a gente vibrava. E que cenas! Matriz saltando de um avião em movimento. Caindo num pântano. Quem não se lembra disso? A gente ficava com os olhos grudados na TV. Como ele sobreviveu a isso? A suspensão da descrença era total. A gente acreditava, porque a gente queria acreditar. A gente queria que aquele pai encontrasse a filha. E as frases, elas viraram parte do nosso vocabulário. Quando o vilão Bennett diz: "Deixei algo pra você, Matriz." E ele responde: "O que a passagem?" E o clássico: "Depois de soltar Sally do penhasco." Eu menti. A gente repetia essas frases na escola. Como os amigos, essa era a nossa linguagem secreta. Ou sim, código de quem tinha compartilhado aquela experiência. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 10 anos. Estava na casa da minha avó. A família toda reunida. O filme começou. Meu tio, que sempre era o mais falante, ficou em silêncio absoluto. Minha avó, que geralmente reclamava do barulho da TV, estava sentada na beiradinha do sofá. A cada explosão a gente pulava junto. A cada inimigo que o Matriz derrotava, era uma comemoração coletiva. Quando ele invadiu a ilha sozinho, contra um exército, a tensão na sala era palpável. Ninguém piscava. Aquela cena no galpão, onde ele se arma até os dentes. A montagem era hipnótica. As armas, a pintura no rosto. Ele não era mais só o John Matriz, ele era a personificação da vingança paterna. E a gente estava com ele. Cada tiro, cada granada, era como se a gente estivesse ali, do lado dele, lutando junto, a luta final contra Bennett. Aquela camisa de malha. O bigode. Bennett era o oposto de Matriz. Fraco traiçoeiro. E a luta deles era pessoal. Era o clímax de toda aquela jornada. Os canos, o vapor, a faca e a frase final icônica. Depois de empalar o vilão com um cano solte, um pouco de vapor, Ben. Era a catarse, o alívio. A justiça sendo feita. Não por um soldado, mas por um pai. E o reencontro, Matriz carregando Jenny nos braços, caminhando em direção ao hidroavião. A música suave voltando, a paz restaurada. Aquela imagem era poderosa. Era a recompensa por toda a atenção.
O abraço deles era o nosso abraço. Era a certeza de que o amor de um pai pode, literalmente, mover montanhas e derrotar exércitos. Mas por que esse filme, especificamente, parava o Brasil? Acho que a resposta está na simplicidade da sua mensagem. Amor, proteção. Família eram valores que a gente entendia. Que a gente vivia. Matriz era o super-herói. Que a gente não via nos quadrinhos. Ele era real, na sua emoção. A dor dele era nossa, a vitória dele era a nossa. A TV aberta tinha esse poder. Ela criava eventos culturais compartilhados. Não existia streaming. Não dava para pausar para ir ao banheiro. Era ali. Naquele momento, ou você assistia, ou perdia. E ninguém queria perder Comando para Matar. Era um compromisso. Era um ritual. As famílias se reuniam não apenas para ver um filme, mas para estarem juntas, compartilhando uma emoção única. A dublagem brasileira, claro, tem um papel fundamental nisso. As vozes eram marcantes. Elas davam o tom perfeito. A gente se acostumou com aquelas vozes. Elas se tornaram as vozes oficiais daqueles atores em nossas mentes. Hoje elas fazem parte da nostalgia. São inseparáveis da experiência. Hoje, a gente tem acesso a milhares de filmes na palma da mão. A gente pode assistir o que quiser, quando quiser. Mas será que a gente sente a mesma coisa? Aquela magia de esperar a semana inteira por aquele filme específico. Aqui, aquela alegria de compartilhar a experiência, ao mesmo tempo, com milhões de outras pessoas, pelo país. Essa é a memória que Comando para Matar nos deixou. Não é apenas a memória de um filme de ação dos anos 80. É a memória de um tempo mais simples. Um tempo em que uma história sobre um pai resgatando sua filha era o suficiente para unir uma nação inteira. Em frente à televisão, era a prova de que uma boa história, contada com o coração, é universal e atemporal. Pense nisso! Quantas vezes você já se pegou lembrando dessas tardes? Do sofá da sala, da família reunida, da torcida pelo herói. Essas memórias são tesouros. Elas nos moldaram. Elas fazem parte de quem nós somos. E é por isso que, mesmo décadas depois, quando a gente ouve o nome de uma atriz, um sorriso nostálgico aparece no rosto. O mundo mudou. A forma como consumimos entretenimento mudou, mas a emoção que um bom filme nos causa, essa não muda. A capacidade de uma história de nos conectar, de nos fazer sentir, de nos transportar para outro lugar. Isso é eterno e Comando para Matar foi para uma geração inteira de brasileiros. O mestre dessa mágica, ele nos ensinou que heróis não precisam de capas. Às vezes, eles só precisam de uma motivação forte o suficiente. E não há motivação mais forte no mundo do que o amor de um pai por sua filha. Essa é a verdadeira força de Comando para Matar. Não são as explosões, não são os tiros, é o coração. O coração de um pai que parou o Brasil. Obrigado por embarcar nessa viagem comigo. Se você também sente essa nostalgia, se essa história tocou o seu coração e te fez lembrar daquelas tardes mágicas, por favor, se inscreva no canal. Vamos continuar resgatando essas memórias juntos. Até a próxima. Até a próxima.